Aqueles que sonham à noite no sombrio recesso das suas mentes acordam para descobrir que era tudo mera presunção. Mas aqueles que sonham durante o dia são homens perigosos, porque eles podem sonhar de olhos abertos e tornar os seus sonhos possíveis. Esse é apenas um trecho do livro Dedique-se de Coração, de Howard Schultz, aqui no Canto. Estamos começando mais um episódio de No Canto. E você já pode ter notado aqui na descrição do vídeo que é a nova temporada de No Canto. E o assunto não poderia ser melhor quando se fala numa estreia. Nós vamos falar sobre Expo Tapejara. Por que falar de Expo Tapejara é falar sobre a pujança de uma cidade e até de uma região. E ninguém melhor para falar sobre Expo Tapejara do que o presidente da feira, que vai ocorrer em agosto. Seja muito bem-vindo, Jefferson Favretto, aqui no Canto. Muito obrigado por estar conosco. Olá, Jota, que nos acompanha. Prazer é todo nosso, todo meu, de estar aqui. Como falou, estamos chegando, né? A Expo Tapejara está chegando, então começa cada vez mais forte a adrenalina para nós chegar bem e começar a nossa feira. Então é isso mesmo. Então essa é a expectativa. Estamos muito no dia a dia da feira, vivendo essa feira já aqui em Tapejara. Pois é, a feira que ela não é de uma hora para outra, ela não acontece de uma hora para outra. Nós tivemos a última edição da Expo Tapejara, cerca de 2 anos atrás, e a cada 2 anos se renovam todas as expectativas em relação à feira. Como é que se segura a ansiedade nesses 2 anos que antecedem a feira? Falávamos há pouco, né, Jota? Passa muito rápido esse período, né, durante a feira. Mas é isso, a feira ela vem numa crescência. Estamos na 12ª edição, né? Esse ano 2024 a gente está na 12ª edição e a gente vem evoluindo nela, evoluindo como um todo, né? O dia a dia da feira, os dias que tem a feira, como o que acontece antes, né? Toda a programação, toda a preparação para a feira. Então, começamos o trabalho há 2 anos, né? Quando terminou a feira passada, já começou a preparar essa feira. Mas, digo assim, foi muito rápido, teve muita coisa nesse período, e o que a gente vê, né, é buscar, junto com todas as comissões, com todos que fizeram a feira até aqui, é buscar essa evolução da nossa feira, né? A evolução e não é um passo muito grande, é um passinho por vez, e melhorando um espaço, melhorando uma atração, buscando coisas diferentes. Então, isso que a gente faz. Por isso que passa muito rápido. Tem bastante assunto, bastante pessoas envolvidas, bastante entidades, bastante patrocinadores, apoiadores. Então, é essa evolução. A gente sempre fala muito quando fala em Expo Tapejara, e quando fala em Tapejara como um todo, é essa evolução, é trazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais a cada ano, a cada momento, né? Como é que o teu nome surgiu para a presidência da feira? Então, a feira, acho que teve, né, vamos dizer assim, uma evolução agora quando eu sei que você já entrevistou o André Escuro, ele foi um dos idealizadores disso, o nosso presidente da CISAT. A feira teve um momento diferente quando ela criou sua identidade própria, né? Quando tivemos um CNPJ próprio, quando, né, junto com a CISAT, a gente montou a Expo Tapejara. Então hoje a Expo Tapejara e a cidade são 2 entidades, né, que constrói a Expo Tapejara junto com outras tantas entidades que a gente vai falar ao longo aqui. Uhum. Então, a partir desse momento, a gente buscou também melhorar a nossa gestão enquanto Expo Tapejara. Lá em 2018, né, quando o presidente Borgo fez a feira, eu estive junto em algumas comissões, e de lá para cá a gente veio construindo, né? Nesse período teve pandemia, que a gente teve que perder 2 anos de feira, né? Uma edição, mas aconteceu em 2000, que era para ser 2020, foi 2022. Então lá em 2018 a gente começou a falar, né, como a gente vai tratar a sucessão da Expo, né, que é também uma coisa muito importante para as entidades. Lá para cá a gente começou a montar. Vamos pensar em pessoas que estejam junto, que possam fazer as feiras atuais e pensando para o futuro, né? Uhum. Então com essa separação, né, o André fala muito do filho que cresceu, e isso eu acho que é bacana. Então com essa identidade, com essa propriedade da Expo Tapejara enquanto Expo Tapejara, enquanto feira, a gente começou a pensar nisso também.
né? Então, um desafio que o presidente Borgo deixou lá em 2018, o presidente Marcelo daí na feira de 2022 fez, nós estamos agora em 2024, pensando o quê? Em construir a feira para os próximos anos, né? Não começar... Sempre profissionalizando e fazendo com que haja uma evolução. Isso aí. Não pensar em isolado, não pensar na feira no ano que faz. Mas vamos pensar o que nesse ano de inovação, como nós temos esse ano, mas que a gente começa agora e pode colher os frutos nos próximos anos. Então essa é a ideia que nós temos, né? E veio lá, acredito que veio muito antes, mas estou participando desde 2018, então a gente consegue trazer essa continuidade e principalmente não pensar a feira pensando na atual, mas pensando nas próximas. Isso é muito importante, fazer uma espécie de plantação, vai plantando coisas que no futuro vão crescendo. Então, para que as pessoas entendam, a Expo Tapejara existe uma presidência, mas também existem comissões. E essas comissões, cada uma trata de um assunto específico ou de uma área específica. Então não é apenas o presidente ou apenas o presidente da CISAT juntamente com o presidente da Expo. Quer dizer, há todo um grupo ali para se gestar a feira. Isso. Eu sempre gosto de falar que a Expo Tapejara é um exemplo de Tapejara como um todo, né, onde a gente unidos faz muita coisa, né? E a Expo Tapejara é isso, né? Nós temos a Expo Tapejara como promotor do evento, temos a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, a CISAT, JCI, o Núcleo do Cavalo Crioulo, que esse ano também se formou um núcleo formal para fazer. Muito bom, então, inclusive. Isso, muito bom, né? Tem o Cavalo Crioulo, a apresentação é muito boa durante a feira. Então temos essas 5 entidades que compõem a organização e mais todas as comissões. Então a cada pedacinho da feira é formado por comissões. Tem lá seu coordenador e outros tantos que o apoiam. Eu não consigo lembrar de cabeça quantos são, mas são mais de 10 comissões, claro que tem, que buscam isso aí, né? Quem cuida lá dos shows, quem cuida lá da praça de alimentação, de todo o contexto da gastronomia, que é bem importante, quem cuida da infraestrutura. Então, todas essas partes, né, somado com as nossas instituições que estão junto, né, que eu falei, que montam, que formam a Expo Tapejara, que a gente consegue deixar de pé a Expo Tapejara. Muitos nos perguntam como é que a gente organiza, né? Se tem alguma empresa por trás. Não. Todos, né, no trabalho voluntário, todo mundo tirando o seu dia a dia, tempo do seu dia a dia para apoiar essa causa. E como é que a Expo vem sendo recebida, principalmente na região e até no estado, né? Como é que é a visão das pessoas em relação à Expo? Jota, isso é muito gratificante, né? E é um trabalho, né, dessas 12 edições da Expo Tapejara. Quando a gente fala em Tapejara, as pessoas já nos reconhecem diferente, sabe que tem uma pegada diferente aqui na nossa cidade. Mas a gente via assim, né, pelo número de parceiros, de patrocinadores esse ano, né, muitos patrocinadores, e não só patrocinador oficial e da Expo Tapejara, mas também dos eventos, do Cavalo Crioulo, do espaço de gestão, da inovação, da gastronomia. Então, cada espaço tem o patrocinador ou alguns patrocinadores para fazer aquilo acontecer. Para fazer também. Então, isso tudo. Então, a gente vê assim, né, nós falar do contexto atual, a gente fica aqui um dia todo falando, mas sabe das dificuldades que as empresas passam, né? E a Expo Tapejara precisa muito dos patrocinadores, né? A gente buscou muito patrocínio. Nossa feira está num orçamento aqui de R$2 milhões. Esse é o orçamento que nós precisamos para construir a nossa feira, né? E tudo isso foi buscado, né, dos expositores, da prefeitura, mas principalmente dos patrocinadores, né? Então, para nós buscar todo esse recurso, a gente buscou muito, pediu muito para as empresas, né? E a receptividade, e a boa vontade, e a vontade de ajudar foi muito grande, né? Tanto que a gente, né, tá com esse orçamento, né, para que a gente consiga fazer a feira. Esse orçamento ele recebe digamos, ele aumenta a cada edição? Ele vai sendo reorganizado? A gente busca muito a partir do que a gente consegue gastar, né? Então a gente faz o orçamento de quanto a gente vai conseguir captar e depois vai colocando o que a gente consegue, enchendo o bolo da Expo Tapejara. Então, assim, esse ano o nosso orçamento de tudo que vai, né, de estruturas, de contratações, de todo esse aparato que precisa para montar a feira, né, a gente precisa desse valor, além do que a prefeitura, né, coloca em horas máquinas, coloca em a estrutura, no né? parque de exposições, que também é muito grande, né? Sempre tem muitas melhorias para fazer, porque a feira vem crescendo, né? Esse ano a gente deve aumentar uns 15% no tamanho de expositores, né? Então, isso demanda mais estrutura também do parque. 15% é um aumento significativo, hein? É bom. Esse ano foi bom, nós temos um aumento da parte externa, né, toda uma parte externa nova, uma estrutura nova. Nós fizemos, mesmo de forma provisória, vamos fazer um pavilhão, um anexo ao pavilhão principal,
para alocar mais 40 expositores, porque a demanda foi grande, então nós, né, como é que a gente vai conseguir trazer mais empresas para cá? Sim. Fizemos isso, pavilhão exclusivo para agricultura familiar, 38 expositores só agricultores familiares, todos com selo gaúcho de qualidade, então também a Secretaria de Desenvolvimento Rural também é uma apoiadora, e tem algumas questões que nós precisamos cumprir, principalmente que as agroindústrias estejam, né, qualificadas, todas certo, e com selo gaúcho de qualidade. Então, vamos ter uma exposição da agricultura familiar muito boa também esse ano, com 38 agroindústrias de Tapejara e da região. Isso é sensacional, quer dizer, agrega uma série de setores que, no todo, ajudam no desenvolvimento da nossa região, né? E eles estão lá, estão representados. E isso é fundamental para que a feira tenha cada vez mais atinja essa meta, que é justamente de fazer com que o nosso desenvolvimento seja mostrado, né? Isso aí. E não é por nada, né, Jota, que a gente fala muito dos nossos 4 pilares, né, que a gente busca a nossa feira, isso vem ao longo do tempo. Nós estávamos até então com 3 pilares, né, que são os negócios. Nossa feira, mais de 200 milhões de negócios na feira passada, a gente quer superar esse número agora, então o negócio está muito presente. Conhecimento, né, a gente se trouxe junto o espaço de gestão, que é da CISAT e da JCI, né, a JCI ganhou prêmios nacional com esse projeto, que é um projeto muito bacana do espaço de gestão, que vem para a feira desde a edição passada. Esse ano palestrantes, né, vão acompanhar a programação, sabe, palestrantes muito bons. Então a gente buscou, né, a gente queria mesmo trazer pessoas de renome, pessoas que agregassem valor, né, a gente vê nessa parte do espaço de gestão, agregar valor para Tapejara, não só vir aqui e não deixar nada. Então, o espaço de gestão deixa muito valor para nós. E também, entretenimento precisa, né? Nós precisamos também de momentos como esse na nossa região, então é muito importante os shows, é muito importante a gastronomia, né? O Cavalo Crioulo a gente fala que é um espaço onde tu vai ter lá o lazer, mas também tem negócio no Cavalo Crioulo. Com certeza. E esse ano um 4º pilar, o que a gente fala da inovação. Não propriamente inovação, vamos trazer alguma coisa de robô, não. O que de novo nós vamos trazer para nós, para Tapejara? E a gente percebeu nas outras edições, através das nossas pesquisas, que o público mais jovem era um público que estava um pouco desassistido. Então esse ano a gente começa, por isso que eu falo de semear para os outros anos, outras edições também, começa um pavilhão exclusivo para jogos, para esportes. Então vamos ter lá FIFA, outros jogos lá, envolvimento com as escolas do município. Então, para nós trazer o público jovem, a gente acredita e viu nas pesquisas que esse público não tinha muita conexão com a Expo Tapejara. E trouxe uma comissão aqui, a comissão de inovação, comissão também só de jovens, de pessoas que não estavam até então no hall da Expo Tapejara, né, pessoas mais novas. O que precisa para vocês virem para a Expo? Hoje não tenho por que ir. Então vamos trazer alguma coisa. Então traz essa questão de jogos online, que vai ser 3 dias também de competições, né, envolvendo as escolas. Acho que vai ser uma coisa muito bacana. Que legal. Que é o primeiro ano para as próximas edições também. Isso é fundamental, porque vocês também demonstraram, e a gente estávamos presentes no lançamento da Expo, e a gente percebeu em vocês, primeiro, um otimismo. Né? O Rio Grande do Sul ainda passa por problemas sérios por causa de questões climáticas. Né? Houve enchentes e você que não é do Rio Grande do Sul deve ter já ouvido falar que o Rio Grande do Sul enfrenta ainda um problema muito sério. E em meio a tudo isso, houve o lançamento da Expo. E vocês estavam muito conscientes de tudo o que deve ser feito, justamente para que o Rio Grande do Sul renasça ou haja aí uma reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, antes de qualquer coisa, o otimismo e vocês sabendo exatamente o que vocês precisavam fazer. E, ao mesmo tempo, esse olhar para o futuro, né? Olhar para aquilo que pode acontecer e que pode ser construído também aqui na nossa região. Então, vocês acabam agregando uma série de setores para justamente esse olhar do futuro. Isso mesmo, né? E a gente brincou no lançamento lá que tem um botãozinho com emoção, né? Na Expo Tapejara sempre tem esse botão. Com emoção e sem emoção. Então vai ter. Mas é isso, a gente, né, se viu, isso aconteceu, todo mundo sabe. Né? Nós somos uma região que não tivemos nada, né? Tudo que aconteceu no nosso estado. Então, quando aconteceu, a gente pensou, o que fizemos? Né? A nossa feira está em agosto, vamos manter, não vamos? O que nós vamos fazer? E, houve essa sim, dúvida? Teve dúvida, teve muita conversa entre os organizadores, escutamos muitos expositores,
E depois dessa conversa, e principalmente escutar os expositores, Claro. decidimos, temos que fazer. Né? Era um pedido deles, olha, nós precisamos ter agendas positivas, nós precisamos sair desse momento. Né? E a gente acredita que a Expo seja um motor, seja um deles, nós não precisamos de vários, né? Claro. Mas a Expo Tapejara seja um deles para conseguir também fazer isso para a nossa economia, para as pessoas, né? Como nós falamos, não é só de negócios, mas ter um local para tirar a cabeça, para comer algo diferente. Então, do lazer Ver também, coisas, né? também precisa para nós sair, porque é muito anêmico isso, né? Muito das pessoas, né? Então foi isso. E algumas coincidências que acontecem, né? No Espaço de Gestão, 2 palestrantes tiveram muito envolvidos nesse momento, né? O Eduardo Badim, né? Sim, o Badim que fez a maior vaquinha da história do Brasil, tá aí, vai estar conosco. O D'Alessandro também, outra pessoa que se envolveu muito, né? Que tem uma identidade, mesmo sendo argentino, tem uma identidade muito gaúcha. Então que se envolveram muito nisso. Nós vamos estar com os 2 no mesmo dia. Isso foi coincidência. Nós não tinha acontecido isso quando nós estávamos conversando com eles. Então, assim, nós também estamos pensando o que também puder fazer, vai poder fazer para auxiliar, mas a gente acredita muito que se nós dar uma oportunidade para as empresas, para conseguir expor, conseguir vender seus produtos, e para as pessoas tirarem isso da cabeça, pensar momentos, né? Foi assim na pandemia, né? Com a feira logo depois também da saída da pandemia. Acho que a gente também já faz algo bacana para as pessoas, né? E para o Estado como um todo. Então, aconteceu tudo isso, a gente pensou, refletiu, conversou com os expositores, teve, né, um pedido deles, mantenham, porque várias feiras foram canceladas. A gente precisa, não pode parar. Claro. Né? E eu acho que é a nossa forma de poder ajudar também. Os expositores, eles não necessariamente precisam ser de Tapejara. Não, a nossa feira é aberta, regional. Porém, hoje 70% dos expositores são tapejarenses, né, que são então uma oportunidade de nós também mostrar nossas empresas, nossos produtos para fora. Mas tem de todo o estado, de fora do estado, estão aqui também com nós. Mas hoje 70% são tapejarenses. Que interessante isso, né? O fato de que o próprio expositor pedir, né, dizer para vocês, vamos fazer porque é importante nesse momento. Para reerguer, né? Até a autoestima. Né? Com certeza. Isso foi um fator, né, determinante para nós, né, firmar, nós queremos fazer, vamos fazer em agosto, porque é importante para isso também. Agora, presidente, o envolvimento no espaço gestão dos jovens, né, e fazer com que até outras gerações também acompanhem o espaço gestão. E como o senhor diz, desde a última edição, o Espaço Gestão está com a Expo, né? Foi uma decisão também acertada. Quer dizer, trazer o Espaço Gestão para dentro da feira e fazer com que a feira também traga conhecimento para as pessoas. Acredito que sim, Jota. Né? A gente fez, de novo, a gente tem pesquisas em todas as feiras, então não é a nossa opinião, mas é o que o público que esteve na feira vai estar falando para nós. A gente sempre se baseia nisso, né? Não é o que o presidente quer, não é o que o prefeito atual quer, é o que o público que participa quer, os expositores e quem vai estar indo para a feira. Então, assim, a gente lá atrás, a gente sentou junto com a CISAT, com a JCI, e vamos unir de novo, vamos de novo unir tudo isso e fortalecer. Né? Essa foi a ideia. E tenho certeza que das 3 entidades, Expo Tapejara, JCI e a CISAT, que isso aconteceu. Conseguiu fazer um evento maior, num momento maior para Tapejara. Então a gente acredita e continuou esse ano porque a gente viu que era muito importante e deu certo na feira passada. Né? Não impede de ter outros eventos da Espaço Gestão no ano que vem. Isso não impediu, mas que quando tiver feira ter Espaço Gestão, acho que isso está consolidado. Porque até então o Espaço Gestão ele era um evento, digamos, separado e que acontecia no ano em que a Expo não acontecia. Isso, que a Expo não acontecia. Não impede que ano que vem tenha um Espaço Gestão, isso não impede. Sim. Mas que a gente vai ter sempre. E é promovido pela JCI. O JCI é o que puxa a frente, junto com a CISAT, né? Que fazem esse evento acontecer. Isso é muito interessante também, porque faz com que haja ali mais conhecimento, pessoas... Por exemplo, eu assisti uma entrevista outro dia do D'Alessandro e ele falando que o Rio Grande do Sul, para ele, pode não ser a terra-mãe dele, mas é onde ele realmente cresceu. Inclusive, ele tem um filho em Porto Alegre, nasceu em Porto Alegre, e ele diz, o Rio Grande do Sul, para mim, pode não ser a minha terra onde eu nasci, mas é a minha terra também.
E aí ele vai trazer essa experiência, nós vamos poder ver ele falando e contando ali como é que tudo isso aconteceu. Né? Isso aí. E aqui tem, claro, ele tem uma identidade forte com o internacional, mas ele também buscou isso, né, com outras pessoas. Será que ele traz, será que não traz por essa identidade? Houve essa pergunta também. Teve isso também. Mas a gente viu nesse sentido, né? Viu que uma pessoa que veio de fora, mas que tem a essência gaúcha, né? Exato. Então, acho que isso é bacana. E eu acho que essa história ele vai contar para nós. Então acho que isso né, não tirou qualquer barreira sobre nós ter ele aqui na feira, não. Como foi ano passado com o Ting e o Fomo, né, que são pessoas que estão ligadas ao esporte, né, trazer uma pessoa sim que tem uma identidade, mas que eu acho que o que ele pode deixar para nós, acho que é nesse lado. A gente quer esquecer o clubismo e daí de qualquer parte. E sim mostrar o que as pessoas têm. Né? Nas próximas pode ser de outras questões, mas acho que isso a gente gostaria de ouvir dele, isso que nos chamou a atenção para tentar trazer ele e a gente conseguiu. E falando sobre o Tinga e sobre o Follman na edição passada, que deram relatos de vida muito importantes, muito interessantes, ninguém melhor, ou talvez até haja, claro, sempre vai haver, mas uma pessoa que pode falar sobre crescimento, sobre buscar os limites, é o atleta. O atleta, ele tá sempre tentando ultrapassar os seus limites, né? Sempre e eu digo limite no sentido do ser humano, né? Quer dizer, ele precisa ultrapassar o seu limite para se sentir vitorioso. E o D'Alessandro é um exemplo também. Para quem acompanhou a carreira dele, né? A gente acompanhou por estar, né, aqui no estado, ele jogar, né, ele tá competindo em alto nível até 40 e poucos anos, que é difícil por um atleta. Então isso demonstra o empreendedorismo dele, porque a gente viu vários atletas que talvez com potencial, com qualidade muito maior que ele, que por muito menos idade já eram ex-profissionais, né? Então quanto ele precisou, né, essa dedicação, esse profissionalismo que ele teve, porque ele jogou em alto nível até os 40, eu não lembro, mas 41 anos, 42 anos. Então isso demonstra a pessoa que ele é. Então acho que esse é o ponto. E nós temos, né, Jota, aproveitar aqui o gancho, né, outros palestrantes, né, de renome, o Paulo Herman. Paulo Herman foi presidente da América Latina da John Deere. Né, então uma pessoa assim que falam, né, que é um dos principais nomes de palestras do agronegócio atual, né, que vai estar na quinta-feira, isso, da tarde. Então um nome, né, que quem já ouviu palestra deles que é muito boa, né, Paulo Herman. Temos também o Rufino, né, também o Rufino também uma história de vida, né, muito bacana, que vai gostar muito do Rufino. Então o Eduardo, a gente falou um pouquinho do Badim, né, mas por ter feito o que ele fez aqui, ele não vem como o Badim, ele vem como o Eduardo, como mostrar como é que ele criou o personagem, não é de humor, mas sim da palestra dele. Nós temos também um painel na sexta-feira à tarde sobre mulheres empreendedoras, então trazer também a Márcia Capelari da Aliança Empresarial de Passo Fundo, com mais algumas pessoas para falar, e também ela não vai falar sobre, né, como a mulher cresce, mas o que ela fez também, ela esteve muito perto, esteve junto para criar a Aliança Empresarial, né, das empresas grandes de Passo Fundo. Então ela vai contar esse case para nós. Então a gente, né, tá bem forte aqui. O time de palestrantes realmente esse ano está sensacional. É claro que todos os anos, né, toda edição é sempre muito pensado e muito, muito bem organizado, mas esse ano realmente está muito bom. Preenche todas as lacunas, né? E aí eu costumo brincar sempre, como eu não sou de Itapejara, eu vejo algumas questões que me chamam a atenção. E uma das brincadeiras que eu faço em Itapejara é que eu acredito que haja alguma coisa na água de Itapejara que faz as pessoas pensarem em empreendedorismo. Porque é impressionante como se fala e como se faz empreendedorismo. Se pratica, né, no dia a dia o empreendedorismo. Isso está na veia? Isso é uma coisa desta região? É uma coisa uma cultura que foi se criando? Como é que é na sua visão tudo que envolve o empreendedorismo? Eu acredito muito, assim, Jota, que o empreendedorismo não é só fazer minha empresa, né? Não tem a ver com ser empresário. Né? O empreendedorismo tem ser empreendedor no que eu faço. Né? Eu aprendi isso em casa, né? O pai e a mãe lá sempre tentaram fazer as coisas dele. Meu pai foi pedreiro e sempre teve ele e sua equipe, então sempre batalhou muito. A mãe também sempre tentou outras coisas. Então a gente aprendeu, eu e minha irmã aprendemos desde cedo que... São 3 irmãos. 3 irmãos. Eu sou o mais velho, meu irmão do meio e minha irmã.
a rapa do tacho lá, né? Que veio depois. Mas a gente sempre aprendeu com eles, né? Tem que trabalhar, tem que ser honesto. Então isso é coisa que a gente tem de berço, né? E o que eu acredito muito na Tapejara, né? Que se formam muito empreendedores, né? Então essas entidades fortes, eu sempre, né? Para mim está muito claro, Tapejara é a terra do empreendedorismo, das oportunidades e do voluntariado. Das entidades fortes, entidades positivas. O voluntariado também move. Porque isso eu acredito muito, né? Eu aprendi muito, né, a estar nessa parte voluntariada, né, com outros trabalhos que a gente fez, mas que isso dá esse espírito, dá muito do espírito empreendedor. Porque você não consegue fazer nada sozinho, né? O empreendedor não consegue fazer nada sozinho. Seja tu sendo funcionário, empregado de alguma empresa, ou tendo sua empresa, né? Então, se você não tem esse espírito, você não vai ser um empresário, não vai ser empreendedor. Então, acredito que todos os trabalhos que eu passei, eu tentei nisso, e a gente viu pessoas que pensam assim, tendo sucesso, né? Volto a falar, não precisa ter uma empresa para ser empreendedor, claro, mas tem que ser empreendedor no dia a dia, querer coisas diferentes, né? Então, acho que isso faz a diferença para nossa Tapejara. E o mais interessante do bom empreendedor é ele gostar, ele ficar feliz de ver a coisa acontecendo também na sua região, na sua casa, enfim, no seu, aonde ele está convivendo. A partir do momento que você é um empreendedor e que você só trabalha olhando para os teus números e para nada mais, lá na frente talvez haja algum problema. Mas quando o empreendedor, e é o que a gente vê muito aqui em Tapejara, o empreendedor olhando não só para a sua empresa, não só para o bom andamento das coisas, mas também para o todo. E isso faz a diferença. É por isso que realmente não é lugar comum a gente dizer aqui, eu repeti, que Tapejara é a terra do empreendedorismo. Porque é. No melhor sentido da palavra. Né? Sim. E eu acredito muito nisso, né? Tu fala, Gata, que as nossas empresas não podem ser fechadas, né? Exato. Porque a gente não ganha nada com isso. É uma impressão de que o meu concorrente não vai saber o que eu estou fazendo. Hoje em dia não existem mais empresas fechadas. Todo mundo sabe o que os outros fazem. Isso né, é só um clique e a gente descobre qualquer coisa. Claro. Então, ter aberto as nossas relações de negócios, então, só tem a agregar. A gente só ganha com isso, né? Estar na Expo Tapejara, tu demanda um tempo para todas as pessoas que estão envolvidas. Claro. Mas o que a gente ganha não tem preço, né? As conexões, as pessoas que a gente conhece, as oportunidades que aparecem. Então, estar aberto é importante. E eu acredito muito nisso. Tapejara, eu também não sou de Tapejara natural. Eu sou de Água Santa faz 30 anos, nem sei quanto tempo faz que eu tô aqui. Mas quando a gente veio pra cá, a gente chegou e foi recebido como que se tivesse nascido aqui. Imagina que contigo não tenha sido diferente. Foi exatamente isso que aconteceu. Isso aí. Exatamente. Então eu acho que isso é estar aberto, né? Então eu acho que Tapejara está aberto, eu acho que a Expo Tapejara, as nossas entidades estão abertas. Acho que isso faz também um pouco desse empreendedorismo, um pouco dessa terra que nós temos aqui. E a CISAT, eu acredito, seja uma entidade que se discute muito isso internamente, né? Sim, eu tenho certeza absoluta disso. Né, quem já teve a oportunidade de ir na nossa sede nova lá, que é da CISAT, agora junto com a Expo Tapejara, pode ver no quadro lá dos ex-presidentes, né? E aqui traz empresários, né? Sempre foi empresários que tiveram sucesso, né? Que sucesso, de novo, né? O sucesso tem várias coisas para sucesso. Tem a ver só com dinheiro, né? Tem a ver com muita coisa. Eu acho que eles trouxeram muito isso, né? Então a CISAT foi um dos propulsores, com certeza. Só olhar o quadro dos presidentes lá, quantos empresários, quantos empreendedores, né? Não tem só empresários com empresas, né? Quantos empreendedores estão naquela parede que trouxeram essa força também, que deixaram um pouquinho desse lá também. Então, eu acho que sim, acho que um dos propulsores é a CISAT, mais de 50 anos, né? Então, com certeza, tem muito dela no Tapejara. A nova sede da CISAT, e juntamente com a Expo, tá sensacional, assim, em todos os sentidos, porque eu imagino que internamente, né, foi pensado muito no que fazer, como fazer com o espaço, para que ele realmente respondesse às expectativas. E eu acredito que esteja respondendo. Eu acredito que realmente a nova sede faz jus à sua entidade e principalmente ao desenvolvimento que ela proporciona. Quando nós começamos, né, quando eu e o André assumimos a CISAT e a Expo, a gente veio, esse desafio era do presidente Cristiano e do Marcelo, como nós fazíamos uma sede nova. Foi tentado um caminho, não deu certo, a gente foi buscar outro. E o que nós tínhamos em comum? Tem que ser um local onde as pessoas, os associados, utilizem, né?
E agora, nesses últimos dias, a gente tem ocupado quase todos os final de tarde, indo lá pela Expo, a gente viu muitas empresas, muitas pessoas ocupando lá. Né? Então, com certeza, foi um investimento feito pelos associados da CISAT, pela Expo Tapejara, pela comunidade como um todo, e que está sendo ocupado. Acho que está sendo pago aquela sala, porque isso aí, foi feito salas de reuniões, então tem espaço para quem precisar ir lá. Eu acho que está atingindo o propósito que nós pensamos, que foi pensado para essa sala. Inclusive, nós criamos uma empresa aqui para colocar em prática o podcast No Canto e também alguns trabalhos no Olhar da QRS. E a nossa empresa, a primeira coisa que a gente pensou, a gente foi meio que, talvez até, a gente pode dizer com certeza, foi unânime em dizer, precisamos nos associar à CISAT. Estamos associados à CISAT justamente porque a gente acredita. A gente acredita não só na entidade, mas também no crescimento que essa região, podemos dizer, proporciona para todos nós. Então é importante essa resposta também. Isso aí. Eu trabalhei muitos anos em cooperativa, né? Trabalhei muitos anos no Sicredi e estudei muito essa questão também, que tem a ver com associativismo, né? Com as pessoas junto. E não tem como perder quando a gente está junto, né? Exato, quando está junto, todo mundo ganha, né? É. Então eu sou defensor de associações, sou defensor das cooperativas, porque, né, como falei, minhas empresas, todos têm o sócio, não tem nenhuma que sou sozinho, porque sozinho a gente não consegue, Jota. A gente precisa de pessoas, precisa estar junto para fazer as coisas acontecer, né? E também para a gente aprender, vamos dizer assim, né? A nossa empresa, a J2R Comunicação e Marketing, é pequena ainda, né? É uma empresa que já começou há algum tempo, mas que está andando, né, com passos que a gente considera normais. Uhum. E a gente aprende com vocês. A gente aprende com quem já está. A gente aprende com quem já está fazendo, com quem já está colocando em prática. Isso também é importante para o empreendedor. Uhum. Olhar como é que aquela pessoa fez, como é que ela está fazendo, e de que forma ela está fazendo, quais são os valores que ela tem. Então eu acredito que para vocês isso também, né, internamente, seja um crescimento. Né? Com certeza, com certeza. A gente consegue, né, agregar, conversar com outras pessoas, tem um olhar diferente, né? Exato, um olhar diferente do que nós temos, porque às vezes o nosso ponto de vista é um e vem alguém que está do nosso lado, e aqui, tu pensou assim? Então essa contribuição, e é muito importante, né? Senão tá sozinho, você acaba não olhando só o que você pensa, né? Uhum. E tem alguém perto, então por isso que para mim, né, a união, as associações, né, estar junto faz todo sentido. E futuramente vamos ver o Jefferson Favretto presidente da CISAT? Então, olha, isso aqui eu acho que é bacana, né? Nós brincamos muito eu e o André, mas é para uma vez, né? Assim, no meu caso é para uma vez. Respeito todos os outros, mas Tapejara tem muitas pessoas, né? Tem muita gente boa, tem muita gente que pode fazer isso. Eu acredito que, como falei dos presidentes da CISAT, né? Todo mundo deu a sua contribuição. Acho que isso que faz... esse é meu ponto de vista. Sem dúvida. Isso faz diferença. Então, ainda mais numa entidade assim, o pensar na sucessão é bem importante. A gente já aconteceu várias vezes, a gente sabe que acompanhou de muito perto as duas entidades, a CISAT e a Expo Tapejara, e nós chegávamos perto de quando terminava o mandato, quem vai ser o próximo, né? Então a gente vem trabalhando muito nisso e com muita responsabilidade também. Vamos pensar já nas próximas, na sucessão. Sei que o André também pensa nisso, a CISAT pensa nisso. Uhum. Por quê? Porque eu acho que a contribuição de todos é importante, né? Então, cada um deixa o seu legado, né? Cada um deixa a sua parte, mas tem muita gente boa para fazer isso. Essa função, ela vai crescendo, digamos assim, dentro da CISAT ou da própria Expo, no sentido de que se vê uma pessoa, né, olha, observa, vai vendo o crescimento dele, vai fazendo com que ele também receba incentivos para que isso aconteça, ou é um nome que aparece que de repente... O que a gente percebeu, assim, Jota, né, estando... Eu sempre estive perto da Expo Tapejara, né, sempre, desde quando estive, né, participando pelo Sicredi que eu estava, então a gente sempre esteve perto, em alguma comissão, e auxiliando algum sentido. Mas a gente percebeu que para estar na comissão central, na organização, tem que ter participado de outras, né? Essa experiência tem que estar. Então a gente viu na passada com o Marcelo, viu lá com o Borgo,
que os próximos presidentes, as próximas comissões tem que ter uma continuidade. Tem que ter pessoas novas chegando, mas tem que ter alguns ali porque tem muita coisa que é do dia a dia que se tu não tá, não acontece. Tu não lembra daquilo lá. Muitos detalhes. A Expo é grande, então tem vários detalhes que se não está. O que nós combinamos, o que está no nosso acordo lá da Expo Tapejara? Que as pessoas das próximas, algumas estarão nas comissões, comissão central. Não vai ser todos, porque as pessoas têm que mudar também, mas pelo menos duas, nós somos 5 ou 6 pessoas na comissão central, dessas 6, pelo menos 2 ou 3 estão na próxima. Essa é a nossa combinação. Então quem chega, o convite que eu fiz para 5 pessoas foi, olha, essa, e dos 5 que nós temos, eu não estarei mais, porque é meu último ano, vocês 4, pelo menos 2 estarão na próxima Expo Tapejara, porque nós precisamos pessoas continuando também. Então essa é uma das coisas que nós precisamos deixar claro para quem chega, né, fazer. Claro, isso depois tem as entidades que fazem parte, que vai ver se aquela pessoa é apta ou não, se quer ou não quer. Mas é importante ter uma continuidade também. Tem jovens, tem novas pessoas chegando, mas ter também uma continuidade para saber os detalhes que acontecem. Né? Muito interessante, porque é tudo muito cuidadoso, né? Muito pensando realmente em futuro. Eu acho que a palavra mais citada aqui até agora no nosso bate-papo é futuro, né? A gente está sempre, né? Claro, estamos trabalhando o presente, mas olhando o futuro, que isso é muito importante. Agora, presidente, você falou do Sicredi. Como é que foi a tua história até aqui? Vocês vieram de Água Santa, morar em Tapejara. Isso, Água Santa ainda era, já era município? Já era. Nós viemos para cá em 98. 98, faz tempinho já. Viemos para trabalhar, como acho que grande parte das pessoas que vinham a Tapejara vão buscar trabalho. Era outra época, mas a realidade era muito parecida. Claro. Né? Viemos todos. Minha mãe é tapejarense, então foi muito tranquilo para nós vir. A gente já tinha muito contato com aqui. Qual que era a profissão dos teus pais? Meu pai era pedreiro, né, construtor. E a minha mãe trabalhava no mercado. Não lembro bem certo o que ela fazia, mas também sempre trabalhou, né? Sempre, ela nunca foi dinheiro americano, nunca foi dólar, sempre foi trabalhar. Sempre trabalhou, né, em algum lugar. Sim. Então nós viemos para cá, eu tinha 16 anos na época, vim já para trabalhar também, então a gente começou, trabalhei no mercado da Alzoto, né, hoje não temos mais, então faz muito tempo. Trabalhamos, meu irmão um pouco mais novo, mas também já fazia essas coisas. Vim para cá, eu tive experiência lá com, né, essa experiência pequena, depois fui para a Plasbil, né, então depois daí trabalhei 6 anos na Plasbil. Opa! Não precisa nem falar sobre a Plasbil, né, o tamanho que é, o aprendizado que foi a Plasbil, né, então para mim foi com certeza a minha primeira... Qual que era a tua função lá? Eu trabalhei nas vendas, trabalhei na cobrança, trabalhei no PCP, trabalhei perto da fábrica. A gente fazia mas uma baita experiência. A Plasbil, né? Não era essa Plasbil de agora, ela era um pouquinho menor naquele tempo, já era grande, mas era menor. Sim. Então a gente trabalhou, né, 6 anos, e eu sempre falo que foi a minha primeira faculdade foi a Plasbil. Né? Falar com o Grupo Bianchini, o que eles têm de empreendedorismo que eles têm, não tem como falar, né? Com certeza. Eles estão à frente de nós, com certeza. Então aprendi muito naquele período. Saí de lá, fui pro Sicredi também, uma pós-graduação, dá para dizer assim. Fiquei 15 anos quase no Sicredi. 15 anos? Isso, quase 15 anos no Sicredi. Trabalhei desde atendente da agência, gerente de agência, gerente... No centro? Trabalhei em Água Santa, daí voltei para Água Santa trabalhar. Olha só. Trabalhei alguns meses lá. Depois fiquei no centro e nas 2 agências, fiquei algum tempo. Fiquei uns 4, 5 anos aqui. E depois fui para a superintendência, né, nossa central aqui, também como gestor na superintendência, cuidava de marketing, de vendas, né, então nessa parte. Então esse foi minha escola de Sicredi, né. Olha aí, o Sicredi. Isso. E depois, né, dei os ciclos, né, Jota, os ciclos que a gente faz, né, em algum momento eu disse, olha, eu preciso buscar outras coisas, né. Preciso buscar algo meu aqui, buscar alguma coisa para mim. Olha o empreendedorismo na água, hein? Olha aí. Isso aí. Né, então, depois desse período, o Sicredi estava em algumas transformações, né? Eu disse, olha, eu acho que eu fiz minha parte aqui, contribuí, né? Foi uma saída muito tranquila, né? Hoje sou coordenador de núcleo, tô aí, continuo lá. Olha aí. Né? Eu falo que minha veia sempre vai ser, meu sangue sempre vai ser verde pelo Sicredi, né? Mas saí, né, de lá, vamos buscar a minha empresa. Meu cunhado, então, tinha uma empresa, né? Meu cunhado e minha irmã já não estavam mais aqui. A gente acabou, né, entrando junto, né, na empresa, no ramo da construção civil. Não tinha ninguém cuidando da empresa naquele tempo, cheguei eu. Né? Então, comecei lá com o pai na construção civil, mas não lembrava de mais nada, vamos começar de novo. Né? Então, lá em 2021,
Já faz 3 anos, né? 2021. 21. Fui para a empresa, janeiro de 2021, comecei na empresa. Nós estávamos numa salinha 3 metros quadrados, né? Uma sala ali que tinha um depósito das coisas jogadas ali, do material. E a gente foi começar a construir a empresa, né? Meu cunhado tinha ela, acabou indo para Palmas. Hoje ele e minha irmã moram lá, no Tocantins, tem a empresa deles lá, estão muito bem. E a empresa ficou, mas ficou alguns funcionários só. Então a gente começou lá, né? Começou trabalhando, construção civil, pisos industriais. Buscamos, né, vamos ter que aumentar o local que nós estamos aqui. Fomos para um segundo pavilhão. Esse pavilhão ficou pequeno. Fomos no que nós estamos hoje, né? Hoje a gente faz, o nosso foco é os pré-fabricados, pré-moldados. Então hoje a Oregon é exclusivo no pré-fabricado, pré-moldado, e estamos atendendo o estado todo. Foi 2021. 2021. Em 3 anos, vocês tiveram um crescimento, digamos assim, a ponto de ter que até se mudar de local para poder comportar tudo isso. Daí nós mudamos o foco da empresa também, construímos a nossa indústria, né? Então a indústria precisou. Hoje nós estamos em um pavilhão de 1.000 metros quadrados, com uma área grande também, e estamos já com o nosso projeto da nossa fábrica própria, né? Então, que precisa de um layout diferente, estamos com o nosso projeto. Estamos que 2025 vai ser para consolidar a nossa fábrica própria. Pré-moldados. Pré-moldados. Esse é o futuro da construção civil hoje? Eu acredito que sim, né, Jota? Tenho junto com a Oregon, também, nós estamos juntos na Resolute, né? Outra empresa que a gente acredita muito. Assim, eu vivi a construção civil desde o pai, né? Então, com 12, 13 anos eu já ia lá. Ele sempre nos deixou próximo, mas nos ensinou como fazia, né? Então, o que a gente via lá atrás, a construção civil muito está igual hoje. Né? Então, se não mudar isso, não vai ter mais mão de obra, né? Ninguém mais consegue trabalhar. A gente vê no pré-fabricado, no pré-moldado, agilidade, limpeza de obra e tudo mais. E na Resolute, que é a de acabamentos, construção a seco. Então, eu acredito muito que essa vai ser a nova... nós vamos ter que caminhar para esse lado. Uma construção rápida, quando a gente fala industrial, quando fala em agrícola, quando fala em comercial. Né? Hoje a gente constrói agências, falamos Sicredi, agências do Sicredi pré-fabricado, pré-moldado. Então, e consegue fazer, fica uma agência muito bonita. Claro. E quando a gente fala na construção civil, né, a gente vai falar cada vez mais steel framing, em drywall, em construção a seco. Né? Construções rápidas, sem desperdício, com mais otimização de material, com menos necessidade de mão de obra, com coisas menos pesadas. Então, nisso eu acredito muito, né? Nós temos que mudar a forma de construir, senão não vai ter mais como fazer. E isso não só para as empresas, mas também para as famílias, para as pessoas físicas. Todos, né? Eu falei, o pré-moldado, pré-fabricado, muito está entrando, o agro já era consolidado, as indústrias já estão consolidadas, e hoje o comércio, né? Hoje está vindo muito. Hoje o nosso principal cliente é o comércio e a indústria, né? O cliente hoje é comércio e indústria, que querem agilidade, precisam entregar uma obra rápida, então vê que o pré-fabricado é o caminho para fazer. E Brasil inteiro? Nós atendemos todo o estado, né? Nós temos aqui de Itapejara, região de Vacaria, Chuí, estamos com obras no Chuí, então o estado todo, literalmente, nós estamos. Mas olha que interessante. Como é que é a logística desse negócio? É muito difícil? É pesada, né? São peças pesadas. Literalmente. Isso, tu fala peças de 5 mil quilos, 3 mil quilos, né? Então peças grandes, robustas, mas que é viável, né? Que é possível, né? Transporte e tudo mais. Mas a gente consegue entender, né? Nós temos no passado algumas obras do Mato Grosso, 1.000 e poucos quilômetros. Chuí dá quase isso, dá 800, 900 quilômetros, né? Então essa logística é possível. Poxa, isso é muito interessante, porque dá para perceber também que houve aí um pensamento e talvez até um foco também na tecnologia, né? No sentido de fazer com que a construção civil ela também mostre agilidade e mostre um pensamento também, digamos, ambiental, né? Ou até nessa questão mais, como você diz, um trabalho mais limpo, né? Isso aí. Esse é o caminho, esse é o que vai ditar as regras hoje. Nós acreditamos que sim, né? Não tem, né? Hoje, eu falei, a mão de obra é difícil para todo mundo. Ninguém mais quer, e isso eu também concordo, trabalhar. Porque isso é o que? É uma questão cultural? É uma questão que talvez as pessoas mudaram de... Eu acredito, eu acho que a barreira para isso está mais para frente, para ter mais construção, tanto no pré-moldado como construção a seco, por exemplo, no steel framing, é cultural. As pessoas ainda não conhecem.
Porque depois que conhece, depois que começa a fazer, nunca mais Porque volta. não falta credibilidade nesse negócio, né? Pré-moldado no Brasil tem 50 anos já pré-fabricados, né? Nós falamos de estrutura de concreto que nós fizemos ou metálicas, né? Tem muito tempo. E o steel framing nos Estados Unidos, na Europa, não existe outro modelo de construção, né? É verdade. Então, só o Brasil ainda, né? E claro, nós temos recursos que tornam o nosso tijolo, o nosso cimento mais barato do que no resto do mundo. Né? Nós temos recursos naturais, mas que tornam mais barato. Que já está ficando cada vez mais parecido. Escasso. Né? Porque está ficando mais escasso, porque está mais difícil de produzir, está mais difícil a mão de obra ficando mais cara, então está ficando muito mais fácil. Então eu acho que quando o financeiro ficar mais próximo, que isso já aconteceu no pré-fabricado, no pré-moldado, tiver no steel frame, tiver na ideia que for para as residências, aí as coisas vão estar muito mais rápido, né? A gente percebe isso nos Estados Unidos. Até eu vi uma entrevista também de um brasileiro que foi para lá, que trabalhava aqui na construção civil, e ele achava que chegando lá ele ia já, né, arrebentar, no bom sentido, assim, né? E aí, quando ele chegou lá, ele teve que reaprender a construir. Porque lá é outra linha, outra forma, outro olhar. E eles não aceitam, por exemplo, o nosso jeito de fazer. Então é tudo muito profissional, seguindo muitas regras e muita coisa. E principalmente agilidade. Isso aí, agilidade. E uma coisa que a gente vê, percebe bastante, além dessa cultura de nós não conhecer, e isso é normal, vamos estar conhecendo agora, mas é a questão financeira, né? Tanto uma como outra, a gente consegue, tanto no pré-fabricado como numa construção a seco, tu consegue otimizar certinho o teu orçamento. Ó, você vai gastar isso no teu projeto. E na construção tradicional, aí nós vamos lá, eu sei porque o pai fazia até esses dias, né? Vai dar mais ou menos tanto. Vai ser mais ou menos isso. Mais ou menos. Só que esse mais ou menos, que para quem fez, é 20%, 30% a mais. Né? Então, também tem essa questão de cultura e dizer, não, aqui você vai ter isso é teu orçamento, você não vai ter mais nem menos do que isso. E aqui no convencional, mais ou menos, não, tu faz por muito menos do que isso. Né? Só que depois, no final, a gente sabe que isso sempre extrapola. É verdade. E o teu pai falou o que em relação a essa construção mais ágil e mais pré-moldada? Ele fala bastante, não tem mais ninguém que fazia o que nós fazíamos no nosso tempo, né? Realmente a gente vê as pessoas, os jovens não querendo mais né, trabalhar na construção civil tradicional, e as pessoas da idade do pai tem 65 anos, é jovem, mas já não quer mais também, já não tem mais condições para esse trabalho, né? Então acho que é isso, acho que a mudança do perfil do trabalhador vai necessitar que tenha novas tecnologias, como um todo, né? Então, depois que até então era possível, não vai ser mais porque as pessoas mudaram também, né? O que querem fazer, né? Não, com certeza. E o mundo está em evolução. Né? A mudança, ela é a olhos vistos, né? A forma, a maneira como se faz não é como na época do teu pai. Eu costumo pensar em pessoas como teu pai, por exemplo, que trabalharam na construção civil durante uma vida, né? Que eles construíram a história de uma cidade, de uma região. Como é que ele te fala, ele te conta o que ele já construiu, o que ele já fez? Você já participou disso, já viu isso acontecendo? E aqui tu fez lembrar, Jota, a riqueza que é, né, nós lembrar, né, nós ter isso. Eu acho que isso é uma coisa bem importante para as pessoas. Eu acho. Não esquecer quem nós fomos, de onde que nós viemos, né? Exatamente. Tu falou isso, me lembrou do meu avô. Meu avô foi patroleiro, foi talvez o primeiro que fez estrada, um dos primeiros aqui de Itapejara. É mesmo? É o pai da minha mãe daí, né? Olha aí. Então ele contava muito o que eles fizeram, né? Como é que era aquele tempo lá. Então como é que era construir aquilo, né? Então o avô eu escutei. O pai eu participei bem pouquinho, né? Porque o pai não deixava nós trabalhar, né? Por você falou para nós, vamos estudar, vamos fazer outras coisas. Ele tinha esse olhar, né? Ele trouxe nós, né? Que ajudou muito ele, mas né, sempre quando dava, ele, vamos estudar porque não é isso aqui para vocês. Não desse jeito, pelo menos ele falava. Sim, claro. Então a gente conseguiu estar junto nesse sentido, né? E a gente participou, eu falei, essa história do que como foi, e a gente fala lá atrás, mas não é tão lá atrás, né? É há pouco tempo. Como foi essa construção, como eram as coisas. Então nossa idade, tem essa riqueza de conseguir entender o que foi lá atrás, como era. O vô falava que saía numa segunda-feira para ir para Água Santa, né, pegar Água Santa, por exemplo, e voltava na sexta, né, para trabalhar. Então eles ficavam lá
a semana toda, porque não tinha como voltar aí trabalhar no outro dia. Que hoje isso aí não tem como imaginar. Para ir para Água Santa nós temos que ficar uma semana, né? E a gente viu como tá hoje, né? A gente viu como tá hoje, as coisas diferentes. Então isso eu sempre trago para mim, que riqueza é para nós, para nossa geração ter visto isso. E como nós vamos passar isso para... Eu tenho 2 filhas, como é que eu vou passar para elas duas que isso aconteceu? Que idade elas têm? A Maria Cília com 10, faz 10 agora, dia 27, e a Teodora com 5. Opa. Então, como passar para elas duas? Olha, eu vi isso acontecer, elas quando viram, né? Eu lembro da Maria Cília, primeira vez que eu coloquei na frente do notebook, ela foi na tela para mexer, né? No touch, no né? Touch, que nem no teclado, né? Nós nem sabíamos o que era teclado, nessa época de infância. Então, elas estão na geração touch, né? E como é que a gente diz? Opa, pera lá. Como é que foi quando estava o teu bisavô, né, que não faz, que ela conheceu o bisavô dela. Então, como é que foi isso, né? Eu digo, nós vivemos, foi muito fácil. Mas para eles que não viveram, então acho que esse é um desafio para nós, né, pais, e para essa geração que vem nova, né? Porque a gente tem muitos conflitos. Por que as pessoas, porque esses novos não querem isso? Talvez porque não viveram, talvez porque a gente não conseguiu passar para eles como é que é, então... É realmente uma coisa muito de se pensar, né? A minha geração e a tua... acabaram também ajudando a construir uma série de coisas que hoje os jovens, os adolescentes estão ali na palma da mão, né? E fazer com que... Eu gosto de uma frase que diz assim, se você não sabe de onde você veio e principalmente onde você está, você não vai saber para onde você vai. Eu gosto dessa frase porque ela te faz pensar, né? O que nós construímos até agora? O que nós fizemos? E esse mundo que nós temos hoje foi construído por nós. E agora os jovens estão recebendo ele para continuar, para dar continuidade. A gente vai falando e lembrando, né? Esse final de semana fomos pro cinema assistir Divertidamente 2 lá. Acho que é um filme que aconselho para todos, né? Não é para criança. O primeiro é sensacional, eu não consegui ver o 2 ainda. O 2 também é bom. E a gente não pode viver porque tinha uma das emoções, era a nostalgia, né? A gente não pode viver na nostalgia, mas tem que lembrar de onde veio, com certeza. Do que tem, do que foi feito, porque senão a gente não consegue, né? Você não consegue trilhar para frente, né? Então essa aí, nossa, para mim isso é muito rico para nossa geração. A gente viu, né? A gente nasceu no analógico e está vivendo o digital, né? Então isso é uma transformação, é uma grande transformação para quem estudou as gerações, né? É uma grande transformação. Então, né, o como levar para elas, esse é talvez um do nosso grande desafio, como levar para elas, para essas gerações agora, minhas filhas, que isso aconteceu, né? Então, como fazer isso, né? Porque o viver é tudo, né? A experiência é tudo. O processo, né? Fazer parte do processo é fundamental para tudo, até para você chegar lá no final e dizer assim, não é isso que eu quero. Né? Mas você tem que viver aquilo, você tem que passar por aquilo. Isso aí. É muito mais fácil, né? Então nós somos privilegiados por isso, muito mais fácil. Mas temos uma responsabilidade, para mim, a gente tem que pautar muito as coisas nas responsabilidades, de levar isso para frente, né? Não deixar isso morrer, não deixar a Maria Cília Teodora esquecer de como foi os avós dela, os bisavós, e assim, né, para fazer elas conhecer essa história. Exato. Saber da onde que nós viemos, né? Exatamente, isso é fundamental. E cabe a nós também, né, contar essa história. Certeza. Agora, falando de futuro, como é que você vê o futuro da nossa região? Como é que nós vamos entregar esse futuro para as nossas filhas? Futuro. Esse, né, se tivesse quem tem essa palavra, quem consegue descobrir seria se nós conseguíssemos voltar para trás e saber como é que seria hoje, seria importante. Mas o que eu vejo, assim, eu acho que Itapejara e a nossa região como um todo, né, tem um potencial enorme. Né, eu acredito muito, né? É só ver, né, de novo falo do tamanho da necessidade de empregos que nós temos, de pessoas que nós temos em Itapejara. Então eu acredito muito no nosso potencial, na evolução que pode ser Itapejara e região. Nós temos oportunidade aqui em todos os setores, né? Nós temos falando que Itapejara tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco do que nós queremos. Nós temos saúde, nós temos a saúde nós temos aqui, nós podemos crescer muito, nós temos educação de qualidade aqui, nós temos emprego aqui, nós temos possibilidade de ampliar a nossa cidade, né? Então isso nós estamos com, né, possibilidades grandes. O que eu vejo no futuro? Assim, eu acho que tem muitas oportunidades em Itapejara, né? Eu acho que isso é bacana para quem está chegando agora, para quem está aqui. Só que o que eu vejo? Assim, nós vamos ter que ser diferente, né? O que nos trouxe até aqui
não quer dizer que vai nos levar para frente. Né? Então, fazer coisas diferentes, trazer isso que eu falo, por exemplo, das nossas empresas, a gente acredita muito. O que nós vamos trazer de novo? Né? Fazer de coisas novas, ágeis, que as pessoas queiram estar, né? Então nós também temos que vender o nosso produto para que as pessoas queiram, né? Então isso é muito importante. Mas eu acredito muito, eu estou aqui desde 98, eu quero ficar aqui para sempre, não penso em sair de Tapejara, mas pensando assim, nós vamos ter que inovar. Acho que nós temos que buscar muita inovação, muito coisas novas para o nosso município, para a nossa região. Novas no sentido de administrar, no sentido de talvez criar uma nova mão de obra, um novo olhar. E eu acho que tudo começa da nossa forma de pensar, né? Assim, no amplo mesmo. O que eu vou fazer diferente amanhã para não estar como estou hoje, né? Então acho que é um conjunto de coisas, né, Jota? Acho que é isso que eu acredito muito. Não é uma coisa isolada, é um conjunto de coisas, né? O que nós, quanto sociedade, podemos fazer melhor, né? Mas isso também, eu acredito que passe muito, talvez a grande responsabilidade hoje também é do poder público em ter esse olhar no futuro, né? Em ter essa visão. E a gente sabe que muitas vezes a política acaba atrapalhando, né? O fazer política acaba atrapalhando o gestor público, né? Isso também tem que haver aí, talvez até um diálogo, né? Sim, uma conversa. E eu acredito muito assim, quando falo em política, o Brasil, agora falando mais amplo, né? O Brasil é um país muito jovem, né? Uma república muito jovem. Sem dúvida. Né? Então, não tem como desassociar o dia a dia com a política. Não tem, porque nós precisamos muito ainda da política, precisamos muito dos políticos para organizar o nosso contexto geral. Porém, eu acredito muito no papel de cada um, do que eu posso fazer. Né? Então, eu lembro de uma das palestras da CISAT, falando lá, que falava sobre o novo arcabouço fiscal lá, nova tributação e tudo mais. Sim. Que muita coisa que o empresário não vai ter decisão. Mas daí nós estávamos falando sobre a feira naquele mesmo momento, eu trouxe aquele dia que, bom, nós não temos escolha da porteira para fora da nossa empresa, mas para dentro dela nós podemos fazer muita coisa. Com certeza. Né? Quando a gente fala que o brasileiro é 25%, né? O trabalhador brasileiro produz 25% que o americano produz. Né? Então pensa o quanto nós podemos melhorar para dentro da nossa casa. Puxa. Né? Eu falo isso pro meu irmão, pro meu sócio, todo dia. O que nós podemos melhorar dentro de casa. Né? E depois a gente olha o que está para fazer para fora, que daí às vezes, muitas vezes não temos escolha, não temos força sobre isso. Mas o que a gente pode fazer dentro de casa, a gente pode melhorar muito, pode ser muito mais eficiente, pode ser muito melhor nosso produto, pode fazer muito mais, com muito menos, né? Então eficiência. Então assim, tenho certeza que o Brasil não vai mudar se os políticos não mudarem. Isso é claro porque nós somos muito jovens. Mas tenho certeza também que nós, empresários, nós, né, de novo falando empreendedores aqui, que daí de novo é para todos, para os nossos funcionários que estão lá, que nós temos muita coisa para fazer dentro de casa, que pode contribuir para lá fora. Então, pode ter reflexos na sociedade. Nós precisamos do poder público municipal, nós precisamos do poder público estadual e do federal. Mas se nós não começarmos em casa, né, o economizar, desde pagar uma luz, colocar o lixo, eu brinco muito com as minhas filhas, o lixo certo, eu sou meio chato para isso. Então, porque isso que está no nosso controle. Com certeza. Nós não temos controle se é o A ou o B lá em Brasília. Nós temos o nosso voto que é pequenininho, né? E cada um tem o seu, tem que respeitar. Mas nós não temos como mudar lá, né? Mas em casa a gente pode fazer, né? Na nossa empresa pode fazer, no nosso trabalho pode fazer. Então acredito nisso, nós vamos precisar muito, vamos sofrer muito, vamos ter, né? Mas acho que tem muito que dá para nós fazer em casa, muito do nosso trabalho primeiro, para depois estar cobrando os outros. E isso ao longo aí de 10, 15 anos ou menos que isso, em termos de tempo? Eu acho que é geracional isso. Geracional. Acho que vai ser, de novo, a próxima geração que vai conseguir dar um tombo, porque não vai mudar, né? A política brasileira não vai mudar de cima para baixo. Eles não vão mudar lá, fazer leis que não contribuem para eles, que contribuem para nós. Com certeza. Mas a geração futura não vai mais querer os mesmos políticos atuais. Principalmente, eu não falo políticos municipais e estaduais que estão mais perto, mas principalmente os de Brasília, os federais, que são quem está mais longe, né? Então, eu acredito que nas gerações, as minhas filhas não vão votar da mesma forma que eu voto. Tenho certeza absoluta disso.
Né? Eu não voto já da mesma forma que o meu pai votava, que tinha a convicção dele. Sim, é verdade. Né? Meu pai votava num partido, sei que ele tinha o dele lá e meu avô tinha, e eu já não voto mais nisso. E eram um número bem menor de partidos, bem menor de ideologias, né? Era um outro mundo. E eles tinham essa condição, eu sou do A e não sou do B, né? Que tinha o que tinha lá atrás. Eu já não, né, tenho minhas convicções, voto para uns, voto para outros, claro que sim. Mas as minhas filhas tenho certeza que já não terão mais essa barreira. Então, novas possibilidades vão surgir. Né? Então, por isso que eu acho que vai ser a questão política brasileira vai ser com gerações. Não vai ser a minha. Nós vamos ter a graça, talvez, de ver algumas transformações. Já estamos vendo, né? Sim. Vários políticos diferentes já aparecendo, várias formas diferentes de ver política. Mas elas, com certeza, vão estar diferentes. Mas a única coisa só que eu não gosto quando eu vejo, por exemplo, um jovem dizer que não gosta de política. Não é questão de gostar. Ele até pode não gostar, eu também não gosto às vezes, eu também acho que não é um assunto que tem que estar toda hora falando, mas é importante a gente observar. É importante ver o que está acontecendo na política e não olhar, repito aqui, não olhar a questão ideológica, mas sim o que está sendo feito com essa ideologia. Isso aí. E eu concordo plenamente quando alguém mais jovem fala isso, não quer dizer que tem que ser político, é diferente. Claro, é outra falar coisa. de política e ser político, Exato. né? Tem políticos, tem, né, de todos os tipos, como tem profissionais de todos os tipos, é normal. Mas se nós não se envolver politicamente, se nós não tiver nossas opiniões, se nós não querer mudar, não vai ficar sempre na mesma coisa. Então, e isso é uma das coisas que os jovens talvez eles tenham. Tomara que eles descubram isso, que é a importância disso. Vão descobrir, porque quando começa a impactar, a gente sabe assim, a gente se movimenta por impactos, né? Quando tiver alguma coisa que vai nos impactar, então vai acontecer. Então, eles vão perceber que é importante também, né? Porque precisa. Não precisa ser a velha política, a forma que meu avô fazia de novo, mas a forma nova, né? Que tem muitas formas de... Né? Muitos políticos novos ainda. Eu gosto muito de uma frase que ela é muito antiga. Eu não sei se ela não tem aí uns 100 anos, mas que ela deve ter uns 80 anos com certeza. Que diz assim: o político pensa na próxima eleição. O estadista pensa na próxima geração. Ou seja, o político está pensando ali na eleição, ele precisa realmente ser eleito, isso é ótimo, é uma conquista que nós tivemos no sentido de poder escolher os políticos, isso é ótimo. Agora, este político, enquanto estadista, ou seja, enquanto gestor, e aí eu falo municipal, estadual e federal, ele precisa pensar lá no futuro, ele precisa olhar tudo que nós estamos falando aqui, justamente para que as próximas gerações também ajudem a construir esse novo mundo. Porque senão vai ficar todo mundo ali na tela, né, fechado ali, e aí acontece o quê? Né? O nosso mundo vai virar o quê? E isso é perfeito, Jota, eu acredito assim também. Daí a gente fala dos políticos, mas quando fala de nós, né, de novo, o que eu posso fazer, né? A gente vai ver, porque tem várias coisas que acontecem na política que impactam a nós. E muitas que não são o que nós pensamos, né? E que apertam o meu sapato, né? E eu sempre digo assim, quando a gente reclama do político, é porque ele fez alguma coisa que apertou o sapato do outro ou porque apertou o nosso sapato. Pois é. Então, às vezes, tem coisas que o político vai ter que fazer pensando nas próximas eleições que vai apertar o meu sapato. Exato. Né? Que vai ter que tirar alguma coisa do agora, meu, e não é do João, é meu. Sim. Então, daí, como é que eu vou pensar nesse político quando for o meu sapato vai apertar? Quando fizer alguma decisão que eu não vou gostar. Que vai ter decisões que eu não vou gostar. Sim. Então, eu acredito muito nisso. E nós vamos ter que aprender também, eu vejo muito isso, que para o político ser bom, né, não é aquele que faz tudo, né, mas aquele que faz o necessário para pensar para frente, pensar no agora e no bem-estar do agora, mas pensando para frente também. E a gente tem dificuldade, né, isso é do ser humano. Quando aperta o meu, daí eu não gosto daquele político, não gosto daquela pessoa, não gosto daquele chefe lá que foi e assim vai, né? Daquele amigo que deu um feedback para nós, tu não viu isso. Então, talvez isso seja uma transformação que daí é cultural, daí é educação, né? As pessoas entender, estudarem mais política, para saber que às vezes o meu vai ter que apertar agora para mim pensar para frente, né? Então, é isso que às vezes falta. E a gente viu políticos nascendo e perdendo muito por causa disso, porque às vezes precisou fazer alguma coisa no agora, que apertou, que foi ruim por um momento, mas que seria bom no médio e longo prazo. Eu acho que agora o Rio Grande do Sul, principalmente, isso a gente está mostrando para o Brasil inteiro, né? Que o Rio Grande do Sul está precisando se reorganizar em todos os sentidos, né?
em primeiro, se reorganizar, se reagrupar e refazer o olhar. Né? Para que vai demorar, eu acredito, muitos anos para que as coisas, entre aspas, voltem ao normal e vai ser um novo normal. Quer dizer, não vai ser o que a gente conhece hoje. Mas tomara que tenha esse olhar de futuro e tomara que as coisas realmente aconteçam. Né? E isso vai ser um exercício para nós, né, Jota, que não tivemos no olho do furacão lá no que aconteceu. Vamos pensar, muitas coisas que nós teríamos, que viríamos para nossa região, falando em poder público, talvez não venham porque precisa ir para um local que está mais urgente. Como é que nós vamos tratar? Como é que nós vamos receber isso? Isso acontece. Como é que nós, população, vamos entender que não tenha muita ineficiência, não é isso que eu quero falar aqui. Porque tem muita ineficiência, podia fazer muito mais, concordo plenamente, isso não discuto nada. Mas a ineficiência está, né? Então a gente tem que trabalhar para apoiar, para apoiar que isso melhore. Mas como que nós vamos receber quando faltou realmente uma estrada para nós aqui, porque eu tive que botar 2 lá onde que terminou tudo, que era mais urgente. Então é isso que eu digo. O que é certo, que é errado também, qual medida seria isso, né? Seria né? Isso não é difícil, né? Cada um vai ter a sua opinião. Mas nós vamos passar um momento, nossas regiões que não sofreram diretamente daquilo, um momento que nós vamos perder de forma, né, de outras formas, porque vão ter que dar prioridade para onde deu esse problema. Né? Como é que nós vamos reagir a isso, né? Como é que eu vou reagir a isso, né? Sabendo de tudo isso que aconteceu lá. A gente vai ter que ter também muita consciência, né? Muita empatia, talvez, resiliência, enfim, uma série de questões. Mas vamos mudar de assunto, presidente, porque eu gosto muito de uma palavra que acaba atiçando muita gente. Chocolate. Cacau Show em Tapejara. Como é que é essa relação do chocolate com a sua família? Então, aqui a parte boa é que quem manda lá em casa é a que controla os chocolates, né? Porque senão estaria muito mais pesado. Né? Isso é ótimo. Porque é muito bom. Né? A Cacau Show também veio, né? A gente, né, sempre traz ela como nossa primeira experiência enquanto empresário, né? A Cacau Show é da Patrícia, minha esposa, com a Cláudia, né, nossa sócia. Ela e a Cláudia fazem isso, tem também a Empório Senza, que elas estão nas 2 empresas ali. Então temos chocolate, temos cheirinhos, né? Opa, deixar o ambiente perfumado e quiser um chocolate, nós temos. Mas a nossa primeira experiência foi em 2020, né, quando nasceu a Teodora, então faz 5 anos, né, que nós assumimos a Cacau Show. Né? A Patrícia trabalhava numa empresa, a Cláudia trabalhava em outra empresa, e teve a oportunidade, a gente foi buscar também, e elas assumiram, a gente, né, e o Felipe, né, que estamos juntos, a gente tentou ajudar, mas elas assumiram desde então. Lembro muito, né, a Patrícia é muito dedicada, a Teodora recém-nascida, e ela lá trabalhando numa Páscoa, né, que é a principal data. Então foi desafiador, foi muito bom, né, porque a gente aprendeu muito ali, se ajudou muito, né, os nossos enquanto sócios, né, mas a Teodora, né, recém-nascida, 2 meses, né, e a Patrícia lá. Então nós levava ela para comer no trabalho, né? Então ela ia amamentar no trabalho. Então foi isso. A gente tem a Cacau Show, né, que é uma baita franquia, né, uma das maiores franquias do Brasil. Com certeza. Né, muito consolidada em Tapejara, né, e tem, né, uma clientela muito boa. Né, então a quantidade de pessoas que passam na Cacau Show por mês é impressionante, né? As pessoas vão. Quem quiser comer um chocolatinho consegue, quem quiser tomar um café consegue. Né, e ela controla, porque se fosse por mim e pelas meninas, todo dia nós teríamos chocolate lá em casa. Eu imagino. Eu também, eu estaria sempre, né, com alguma coisa ali, com algum chocolate. Mas isso é interessante, eu fiz questão de trazer esse assunto aqui, porque aquilo que a gente estava falando antes, o empreendedorismo na tua família está bem aflorado, né? Tá bem, quer dizer, e ramos diferentes, que também é importante para o crescimento pessoal, né? O fato de que vocês estão na construção, estão, né, no comércio propriamente dito, com o chocolate, enfim, com os cheiros também, né, com os aromas. E quer dizer, o empreendedorismo na tua família está andando bem. Foi. Não, né, a gente falava muito sobre isso, né? Em que momento a gente vai tentar alguma coisa? Né, falar foi totalmente planejado? Não, não consegue planejar tudo. Né? Mas a gente pensou muito, né? Quando a Patrícia, né, decidiu fazer, a gente pensou muito. Vocês, há digamos uns 5, talvez 6 anos atrás, vocês eram funcionários, digamos assim, né? E de repente vocês começaram a
empreender. Fazer parte de uma empresa e depois empreender é também uma escola, é um aprendizado? Com certeza. Eu tenho certeza que se nós não tivéssemos passado pelas empresas, né? Falei, a Patrícia trabalhou na Bom Gosto, trabalhou no escritório de contabilidade, que é a formação dela. Então, se ela não tivesse essa bagagem, não conseguiria fazer o que tem. Né? Ela é contadora, mas ela com certeza gosta mais do comércio do que eu. Ela é muito mais pro comércio do que eu. Então, ela gosta muito do que ela faz, né? Um dia até, em umas conversas, tem essa possibilidade. Não vou. Não, então a publicidade terminou. Se tu não vai, não vai. Ela fala muito, eu gosto da Cacau Show, eu gosto de vender, eu gosto de estar no comércio. Né? Eu gosto disso, então fica aí porque tu gosta, então tu fazer o que gosta melhor ainda. Sem dúvida. Então, né, essa passagem para as empresas, quem tem, né, nos preparou, né? A gente nunca está preparado para ser um empresário, nunca está preparado para ter funcionário, para ter as contas para pagar. Né? É sempre mais fácil quando a gente tá do outro lado, né? Mas isso ajuda muito, contribuiu muito, né? E a gente começou, né? Então, principalmente a Patrícia, né, foi faz 5 anos, e na primeira Páscoa, então, a gente começou ali, que é a principal data, e na segunda, pandemia. Né? Então também foi um momento também difícil de, né, pensa, tu sair do que tu tinha lá certo, de um trabalho que estava acontecendo, para algo novo. No primeiro momento, a primeira experiência foi em cima da hora, e a segunda, a pandemia, né? Então, tenho certeza que foi para todo mundo isso, né? Mas foi um aprendizado muito bacana para nós. Como é que foi para vocês isso na pandemia? Para ela, principalmente. E eu não tô lembrado, certo as datas, mas foi em março, né? Sim, foi março de 2021. Dia 11 de março foi o anúncio oficial de que havia uma pandemia. Que foi considerado pandemia, né? A Páscoa é abril. Né? Todo o produto aí, todo, né? E de novo, né? Foi uma das grandes Páscoas, foi a da pandemia. Né? A gente conseguiu, né? Tinha aquele lado, o que era essencial, não era. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas a gente, né, tinha ainda algumas flexibilidades que conseguimos fazer, então conseguimos vender, né? Uma Páscoa sem chocolate não dá para ter, né? Um Natal sem qualquer presentinho, né? Não existe. Uma Páscoa precisa de chocolate, então foi aí nos meses da Páscoa e a gente, né, passou por isso, né? Passou com experiência. Mas foi desafiador, mas foi muito, muito gratificante. Eu imagino. Por conseguir entregar a Páscoa, né? De novo, né? Todo mundo gosta de Cacau Show, queria estar o chocolate lá e nós também precisando vender, né? Porque não estava com todo o produto ali. E conseguiu fazer. Acho que conseguimos conciliar bem, com restrições, com mais gente para atender, com menos gente dentro da loja. Tudo que todo mundo passou. Mas foi uma experiência bem bacana. Eu imagino o empreender já é uma montanha russa, né? Já é um altos e baixos impressionante. Eu imagino durante a pandemia, né? E para vocês que estavam começando ali um negócio, enfim, que estavam, né, colocando toda a sua energia ali, deve ter sido realmente noites mal dormidas, se dormiram. Mas, né, já de novo, né, o copo meio cheio, né? A gente passou isso, né? Nenhum familiar teve nada diferente, né? Tudo que a gente viu, né? Foi algo que impactou todos, né? Naquela época. Mas foi menor do que muito que aconteceu, né? Então, com certeza sem dormir, como todos ficaram, com certeza muita coisa preocupante, mas conseguimos passar, né? Eu sempre vejo, né, o meio cheio aqui. Porque tudo que aconteceu, de novo, agora nessa questão do Estado, né? Sim. Tudo que aconteceu, nós na construção civil, com todo esse período de chuva, tu não consegue trabalhar. Mas agora tu recupera, né? Então, muitas pessoas perdendo tudo. Então, acho que nós temos só a agradecer, né? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem muita coisa que acontece, mas temos muito mais a agradecer do que lamentar. Com certeza, com toda certeza. E eu espero que isso, né, aconteça sempre pelo melhor. Sempre pelo melhor. E é o que a gente sempre torce. Trazer a Patrícia aqui qualquer hora dessas, então, hein? Pra ela contar o lado dela, a visão dela. Isso aí. Não, porque ainda mais nessa época, né? Falávamos hoje sobre isso também com os amigos, hein? Ela tá envolvida na feira, envolvida no nosso trabalho. Claro. Então, ela além da empresa, 2 meninas, né? Agora tá com ela, então elas são fortes, né? Não, com certeza. E assim, eu vou dizer aqui, que ninguém nos ouça, tá? Eu vou dizer que as mulheres dominam o mundo já. Já dominaram o mundo. Então a gente só olha e aprende com elas. Eu com 3 só aceito. É verdade. Mas aqui em casa também eu tenho uma placa na sala que é razoavelmente grande, até maior que essa TV, que diz assim, são só 4 letras.
obedecer. E é isso que eu faço e tá tudo certo, eu tô super feliz. Convívio muito melhor. Muito melhor, muito mais tranquilo. Isso aí. Presidente, pra gente encerrar aqui, vamos falar um pouquinho da Expo, então vamos convidar a nossa audiência pro período de 8 a 11 de agosto, em Tapejara, e com uma série de atrações, uma estrutura espetacular. A gente nem falou aqui dos shows, né? Shows nacionais e inclusive olhando todos os públicos, né, para que realmente a coisa aconteça da melhor forma. Então vamos convidar o pessoal para que compareça de 8 a 11 na Expo Tapejara e veja tudo que está sendo preparado. Isso, Jota, isso mesmo. Nem falamos dos shows, né? Então, não falamos do lazer, que precisa muito. Shows esse ano também, a gente conseguiu trazer uma grade que a gente acredita ser muito boa, né? Tem do Capital Inicial lá, que vai um público mais da nossa idade, um público que gosta disso. É verdade. Tem lá o Sertanejo, com o Cleiton Romário, Manu Batidão, né? Que a gente sabia do potencial dela, agora essa semana mesmo ganhou alguns discos de platina, pois acho que fala assim ainda. Então tá muito em alta agora. A gente fez uma grade de 3 dias, né? Na feira passada foi 2, nas últimas feiras 2 dias de programação. Eu até tava pensando como é que tinha sido na feira passada, então foi 2 dias. 2 dias, isso, esse ano nós temos 3 dias, atendendo o público também, né, mais abrangente, com o Capital Inicial, com o sertanejo que nós queremos. Também na Praça de Alimentação, também temos os shows locais e regionais, ainda não temos a definição, porque tem alguns detalhes de projetos que nós temos rodando, então, para fazer, mas vai ter também na Praça de Alimentação bastante grupos locais e regionais também bacana para estar apresentando. Então, o lazer muito forte, né? E é isso, nós acreditamos muito na Expo Tapejara, 8 a 11, começamos na quinta-feira, nosso dia 9, na sexta-feira é feriado municipal, dia do município, 69 anos do município de Tapejara, então a gente espera todo mundo em Tapejara, tem convite para toda a região, sabe que a região toda vem prestigiar. O que a gente, olhando a programação, hoje mesmo a gente estava olhando a programação completa, né, vai faltar, nós não vamos conseguir ver toda ela, tem bastante coisa, uma feira acontece bastante coisa ao mesmo tempo, né? Então quando vai ter lá no espaço de gestão as palestras, vai ter no Cavalo que outra coisa, vai ter no pavilhão lá da gastronomia outra coisa, então esperamos isso, né? Vai ter os jogos lá em outro local. Então a gente vai ter que se dividir em vários ali para poder assistir vai ter que correr bastante, vai ter que andar bastante. Nós olhamos o mapa do parque também, hoje está ocupando 100% da estrutura do parque, tá ocupa, né? Então está muito grande, aumentamos lá. Então assim, quem quiser vir, venha com tempo, venha, tem os 4 dias para visitar, venha nos 4 dias, porque vai ter o que visitar. Sabe sempre que as máquinas lá, os implementos agrícolas também são uma atração especial, né? O pavilhão principal aumentado de novo esse ano para atender todos os expositores. A gente acredita muito na agricultura familiar. 38 agroindústrias aqui em Tapejara, de Tapejara e da região. Então vai ser um diferencial também. Gastronomia, 10 expositores no pavilhão principal, mais alguns nas ruas gastronômicas. Nós vamos ter no meio do parque lá também ruas gastronômicas, uma gastronomia vasta. O nosso restaurante, Jota, é um diferencial das feiras que a gente tem na região, que a gente conhece, apenas a Expo Direto tem um restaurante. Né? Então nossa feira também, domingo dia 11, dia dos pais, né? Quem quiser fazer um almoço com o pai, né? Levar o pai a almoçar no restaurante da Expo Tapejara, o vô Garrincha vai estar lá, a gente sabe do como eles cuidam também das pessoas, da alimentação. Então a gente vai ter uma alimentação no restaurante também muito boa. Essa é a feira, é bastante coisa. Esperamos, né, receber todos muito bem, esperamos que as pessoas gostem, né? Isso a gente tem trabalhado na comissão, todas as comissões, mais de 100 voluntários, a gente sempre fala, e dá mais de 100 pessoas também nos ajudando. Poder público muito ativo na organização do parque, no auxílio do dia a dia, Câmara de Vereadores, JCI, Núcleo Canimeiro do Cavalo Crioulo, a CISAT, todo mundo junto, né? Todas as outras entidades que não estão no dia a dia, mas que nos tem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Emater, Cotapel que está organizando também, a Cotapel também nos ajuda a organizar o Fórum do Agronegócio, todas as empresas que estão apoiando. Então, daria para falar o dia todo só agradecendo as pessoas que estão fazendo a Expo Tapejara. Inclusive a administração municipal também, né, praticamente se transfere para o parque com algumas secretarias e tal. Quer dizer, é uma série de ações que são feitas para que a Expo ande naquilo que ela merece, né? Isso, além do apoio financeiro, que é muito importante, e nós precisamos fazer isso aí. Essa semana a gente está acompanhando lá já há bastante tempo, mas
Agora, nesses últimos dias, é mais forte mesmo. E tudo que precisa deixar pronto para a feira. Então, sem o apoio do poder público, não seria possível fazer a feira em Itapejara. Né? A abertura oficial é dia 8. Abertura oficial dia 8 à noite, 19h30. Né? Então, a feira começa às 8h30 lá com o espaço de gestão. Primeiras palestras começam às 9 horas da manhã, mas a abertura oficial à noite, a gente fez isso, não é no primeiro momento, mas para ser também um momento mais adequado para isso. Então, abertura oficial na quinta-feira à noite, 19h30, mas a feira já começa na quinta-feira, às 8h30 já começa o espaço de gestão com palestras do Fórum do Agro, né? Então, primeiro dia dedicado ao agronegócio. Os pavilhões abrem às 10 horas da manhã. Opa! Né? Então, a partir da quinta-feira de manhã, nós já temos programação, que vai até o domingo, dia 11, às 17 horas. Né? Então, essa é a nossa programação. Uma coisa que a gente não consegue controlar, mas sempre faz aquela dancinha lá para que não tenha chuva, né? Pois é. Que tenha um sol, que seja um dia como foi hoje, né? Como está sendo nos últimos dias. Então, isso a gente não tem controle, mas a gente faz sempre uma força e pede que todo mundo faça. Mas que vai ser com certeza dias agradáveis, dias bons para nós estar no... Eu acho que na edição passada, acho que teve um dia de chuva só, que foi a noitinha, isso. Da tardezinha ali. Mas realmente a gente espera que não chova, porque muita coisa acontece ali ao ar livre. Né? Mas se chover também tem programação, tem atrações que dá para ir igual, né? Tô falando assim, acreditamos que tenha programação para todos, né? Volto a falar da inovação, a inovação enquanto feira, dos jogos, então aquele público talvez, eu tenho lá meus 15, 16, 17 anos, o que eu vou fazer? Tenho que olhar também lá agora, nós temos também atrações para esse público também. Eu lhe digo com sinceridade, mal posso esperar. A gente quer realmente participar de tudo, ver tudo. E se você acompanha os nossos canais digitais, você também vai poder acompanhar a Expo Tapejara. É claro que se você é de Tapejara, se você é da região, venha até o Parque de Exposições. Mas se você, porventura, não estiver na nossa região, acompanhe nos nossos canais digitais, porque a gente vai trazer muita coisa legal, a gente vai conversar com as pessoas que estarão lá, também com os palestrantes, enfim, a gente vai tentar mostrar o máximo possível da Expo Tapejara. Presidente, eu quero lhe agradecer imensamente por estar aqui, obrigado de verdade por nos contar, esmiuçar essa programação aqui, e claro que a gente vai falar muito aí ao longo das próximas semanas e também na Expo sobre esse evento que é fundamental para todos nós. Então, parabéns, tudo de bom, e disponha sempre da gente aqui, os nossos canais e as nossas portas sempre abertas para vocês. Jota, eu que agradeço, né? Gostei muito de conversar contigo, acho que passou o tempo que a gente nem percebeu. Pois é, aqui. Foi 5 horas e meia de bate-papo e eu nem vi. nem deu fome. Então, mas agradecer mesmo, reforçar o convite de 8 a 11 de agosto, né? Estamos esperando todos lá na Expo Tapejara. Esperamos, né? De novo, esse é o nosso desejo, de ser uma boa Expo, que as pessoas consigam ir lá, consigam, né, ter seus negócios, consigam ter seu lazer, consigam ver lá as coisas novas que tem, então tenham conhecimento lá. Então isso que a gente espera, né, que a gente trabalhou todo esse tempo para que a gente possa entregar essa Expo Tapejara muito boa para toda a população. Amém. Tomara que isso aconteça em 110%, com certeza. E, repito aqui, em todos os nossos canais digitais, você vai acompanhar também a Expo Tapejara. E a gente se encontra no próximo episódio de No Canto.